Estamos abertos e gravando. Obrigada. Então, para todos vocês que estão chegando, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão me encontrando com saúde, eu espero que todos também estejam saudáveis e com uma vida administrada da melhor forma possível. Na tela, vocês estão encontrando Alexandre de Michele. Eu estou pronunciando certo o seu sobrenome, Alexandre? Me fala como eu pronuncio corretamente. Os dois valem, Tânia. O de Michele, lá na Itália, o pessoal fala Michele, mas aqui no Brasil, tanto Michele que eu mesmo já comecei a falar Michele, então, tanto faz. Então, tem origem italiana o seu nome? Sim. Tem. Então, vocês viram no anúncio do webinário, se escreve M-I-C-E-L-I. Já eu apresento vocês para o Alexandre. Como de costume, nós vamos esperar 2 ou 3 minutos após as 19 horas para começarmos, para darmos tempo e viabilizar que todos que têm a intenção de estar conosco no dia de hoje consigam fazê-lo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Por trás da logo do Mediare está a Lígia, da Secretaria do Mediare, que muitos já conhecem, que sempre tem nos ajudado nesses eventos. Em realidade, assim, 2 avisos paroquiais. Primeiro, lembrar dos 25 anos do Mediare e da alegria de recebê-los no nosso projeto de educação continuada. Depois, dizer que esse seria um grupo de estudos do setor empresarial, que eu estou, nesse momento, coordenando. Mas eu considerei que a presença do Alexandre, que aceitou muito prontamente o convite para estar com um grupo de estudos empresarial, é uma presença que pode trazer muitas reflexões e gerar conhecimento. Eu falo gerar porque essa história do conhecimento é sempre produzida em coautoria, né? Com a gente, com as nossas perguntas, com a nossa escuta. Então, eu o convidei, em vez de ser no grupo de estudos, o que seria uma fala mais intimista, porque veríamos todos na tela, que a gente viesse para o cenário de webinário, né? Eu sei que vocês estão nos vendo. É sempre uma pena não poder ver os rostos de vocês e as expressões que estão acompanhando vocês essa noite, mas foi a forma que eu encontrei de socializar a fala do Alexandre um pouco mais. Então, assim, sejam todos muito bem-vindos por todos esses motivos, né? Por estarmos recebendo o Alexandre, por estarmos comemorando nossos 25 anos nesse 2022. Bem-vindos. Sabe o que acabou de acontecer, gente? O meu mouse sumiu. E ele tem feito isso comigo algumas vezes. Eu queria ir no bate-papo, porque eu já vi que tem 2 presenças aqui nos dizendo alguma coisa. Você consegue ler daí, Alexandre? Você está com co-host? Tá. Sim, Tá. consigo. Fernanda, dando boa noite. E agora já são 4. Cadê meu mouse? Betina, Sueli e a Adriana. A Adriana Rocha, a Sueli Renberg e a Betina Costa. Ok. A Adriana é uma fã do IBGC, que participa, inclusive, acho que de algum grupo temático do IBGC. Como é que está nosso relógio? Deixa eu ver. 7h05. 7h05. Então, vamos lá. Chegou o meu mouse. Chegou. Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão presentes e boa noite a todos que estão também se fazendo presente com o seu boa noite através do chat. Né? Alexandre foi uma pessoa que eu conheci no curso para conselheiros do IBGC, que eu fiz, acho que há 2 ou 3 anos atrás. E depois
eu recebi da Ana Dantas, que vocês conhecem, uma comunicação de um grupo de estudos que o Alexandre estava coordenando. Eu me encantei. É um grupo que se chama Virtuals e que trabalha com lideranças corporativas. E nós já estamos no 2º ano e temos a curadoria do Alexandre nos oferecendo a cada mês a leitura de um livro extremamente interessante que diga respeito. Os temas dizem respeito especialmente à governança e à liderança, pensando o quanto que esse cenário e essas pessoas podem oferecer uma convivência melhor, né? Um bem-estar maior para aqueles que integram o mundo corporativo. Então, o Alexandre colocou num livro uma série dessas leituras que se chama Pílulas de Liderança, que é o nosso livro de sorteio de hoje, para todos que já sabem que o sorteio está fazendo parte da comemoração dos nossos 25 anos. Então, a gente tem convivido mais de perto e eu sei que o tema do Alexandre é especialmente a governança, pensar lideranças, mas muito especialmente pensar na ética do cenário corporativo. Eu vou deixar a extensão dessa apresentação por conta dele, mas quero te dar boas-vindas e dizer da minha alegria. Meu olho está brilhando na tela, mas ele está brilhando mesmo de satisfação de estar recebendo você para conversar conosco na noite de hoje. Seja muitíssimo bem-vindo e conta para a gente também como é que você quer que a gente participe dessa próxima hora e alguns minutos da convivência com você. Tá bom? Seja muito bem-vindo, Alexandre. Excelente. Bom, muito obrigado, Tânia, pela generosidade aí das palavras. Boa noite a todos, a todas. Gostaria de dizer que é uma alegria, sobretudo uma alegria estar aqui com vocês. Enfim, agradecer também a Lígia do Mediário aí pelas trocas de correspondências. Tânia é uma pessoa incrível, que, enfim, todas as sessões nós aprendemos bastante com você, Tânia. Então, realmente é um prazer e um privilégio, né? Nós interagirmos aí constantemente. E a nossa ideia aqui, eu acho que temos uma conversa, assim, eu tenho aqui um conteúdo para compartilhar, mas eu gostaria de deixar livre, né, para que vocês se manifestassem a qualquer momento com alguma questão, alguma dúvida, né, não tem dono da verdade, para que nós tenhamos aí um diálogo, né, nesse tempo, essa hora e alguma coisa em que nós vamos. E o tema que eu escolhi hoje para conversar aqui com vocês é o tema do meu livro mais recente, que é O Impresiliente. Né? E por que impresiliente? Porque a ideia da resiliência, tanto no âmbito individual quanto corporativo, né? Num período aí pós-pandemia, acho que tem sido um teste de resiliência, sobretudo para todos nós. E é um livro de gestão, mas que menciona questões como cultura, propósito, liderança e os elementos para nós construirmos organizações, né? Não só empresas, qualquer tipo de organização, que possam elas prosperarem em um cenário de transformações constantes e, obviamente, que possam lidar bem com as adversidades que invariavelmente vão ocorrer. Então, eu vou compartilhar aqui essa apresentação que eu trouxe, mas, novamente, fiquem à vontade, é uma alegria conversar com vocês. Para falarmos assim do cenário, né, poderemos gastar um tempão aqui, todos nós, para falar um pouquinho do que está acontecendo como pano de fundo, né? Então, deixa eu só colocar aqui o momento mais desafiador, se funciona bem. Ok, acredito que vocês estejam vendo, espero. Então, nós vamos conversar sobre essas qualidades de uma organização, né, resiliente. E eu diria que há duas frases que capturam o espírito, né, de tudo que nós vamos conversar hoje aqui. A primeira é do Drucker, que lá atrás já dizia que o maior perigo em tempos de turbulência não é, obviamente, a turbulência propriamente dita, mas é agir com a mesma lógica de ontem. Então, num cenário mutante e acelerado, qualquer organização precisa ter uma capacidade de sentir o ambiente externo constantemente, se adaptar rapidamente, porque, do contrário, se o ritmo das transformações fora da organização se mostrar muito superior ao ritmo das transformações dentro dela, para se adaptar, cedo ou tarde ela vai ficar, né, obviamente, obsoleta.
E como todos vocês sabem, novamente, aqui é só um preâmbulo, nós poderíamos gastar um tempão, mas vocês são super bem informados, que, né, nós todos estamos vivendo aqui num momento histórico com mega tendências que são tecnológicas, ambientais, e sociais, que estão, né, muitas delas apenas começando a se mostrar, que tendem a se acelerar e que já vem causando um impacto enorme na maneira como as empresas criam valor, preservam valor. Então, aqui a gente poderia gastar um tempão, por exemplo, quarta revolução industrial, isso daqui é um mundo de coisas, né? Vocês sabem muito bem, com várias questões tecnológicas por trás, mas a mensagem principal é, quando falamos revolução, falamos de mudança generalizada em todos os sistemas sociais. E isso inclui a maneira como as empresas operam, a maneira como nós trabalhamos, e para muitos, porque a gente está falando de uma fusão do físico com o digital, com o biológico, vai mudar o próprio conceito do que é ser humano. E tem um impacto enorme para o mercado de trabalho. Quer dizer, não são mudanças incrementais, são mudanças estruturais que só vão se acelerar. Se nós fôssemos falar aqui de inteligência artificial, enfim, só isso daí é apenas uma das tecnologias, né? Nanotecnologia, computação quântica, edição genética, impressão 3D, veículos autônomos, enfim, muitas coisas aí, mas só essa já seria um impacto enorme, né, no mercado de trabalho e nas nossas vidas, né? Naturalmente. Os algoritmos estão aí para ficar. Se falássemos aqui da questão ambiental, também poderíamos gastar horas, né? Esse é um tema que, obviamente, nos preocupa bastante, e eu procuro acompanhar o que nós temos de melhor qualidade em termos de informação sobre esse tema, que, obviamente, são os relatórios do IPCC, lá da ONU, com mais de 200 cientistas. E quando você lê aquilo, é absolutamente assustador, né? Nós temos hoje 2/3 de chance de chegarmos num ponto de não retorno em 2035. Um ponto a partir do qual as temperaturas se modificam tanto que ativam certos ecossistemas de uma maneira completamente imprevisível e ninguém sabe onde vai parar. Então, acho que esse é um tema que nós não podemos viver como se fôssemos aqui adolescentes em festa de sábado à noite. Vai ter o domingo de manhã. Nós precisamos, né, deixar um bom legado. Então, essa é uma outra questão e que vem afetando e vai afetar modelos de negócio de maneira estrutural das empresas. Aqui não estamos falando de ajustes incrementais, de fazer um relatório de sustentabilidade. Nós estamos falando, para muitas organizações, de uma mudança de modelos mentais, uma mudança da essência do negócio, né? Principalmente, claro, aquelas que têm um impacto ambiental maior. Se nós falássemos aqui de transformações sociais, né, também muita coisa para conversar, por exemplo, novas gerações. Aqui nós temos que fazer uma ressalva, né? Vocês sabem que o Brasil é um país muito complexo, são vários países dentro do Brasil, mas esse subgrupo de jovens, que são os jovens com acesso a melhor educação e informação, que obviamente são, a verdade é essa, os jovens que vocês, com os quais vocês interagem, esses jovens claramente têm uma consciência muito maior ambiental, social, uma ênfase muito maior em experiências do que só rotinas, e um conceito de sucesso muito mais relacionado com uma integração saudável da vida pessoal e profissional. Então, aqui é uma confusão, e esse slide é propositalmente confuso. Claro que eu não vou mencionar todas essas mega tendências, mas mostra a complexidade que de viver, né, nesse período histórico, e, em particular, em posições de liderança, onde decisões precisam ser tomadas, né? Então, esse aqui é o pano de fundo, e tudo isso, né, como se não bastasse, com o surgimento da Covid, todas essas mega transformações, elas momentaneamente, né, se tornaram relativamente pequenas, o mundo parou, como vários devem ter visto aí essa capa da The Economist, né, icônica, e hoje, eu acho que essa é a pergunta fundamental que nós temos. Hoje nós temos um mundo que é caracterizado por duas coisas, fundamentalmente. Mudanças em altíssima velocidade / imprevisibilidade. Não é que ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos, mas a gente não tem uma segurança razoável daqui a 5 ou 10 meses, né? Em alguns momentos, 5 ou 10 semanas, ainda mais com uma guerra como essa acontecendo e tal. Então, mudanças em altíssima velocidade e um aumento da expectativa dos stakeholders, da sociedade, em relação ao papel das empresas. Não adianta só falar, olha, eu só quero ganhar dinheiro e ponto final, e virar de costas para muitas questões que estão aí. Mas as empresas precisam ser parte da solução para os nossos desafios coletivos e não, obviamente, parte do problema. Então, a pergunta que eu acho que é fundamental hoje é essa, que vocês estão vendo aqui embaixo. Aonde nós devemos apostar as nossas fichas? Onde nós devemos concentrar os nossos esforços? Quer dizer, o que as lideranças devem priorizar para que as suas organizações tenham naturalmente sucesso e longevidade nesse mundo tão acelerado, mutável e com uma expectativa muito elevada da sociedade. E aí vem o conceito, né, de resiliência. Esse é um termo
que ele vem de diferentes áreas do conhecimento. Então, quem aqui é engenheiro vai lembrar de resistência dos materiais, que é voltar ao estado original. Quem fez psicologia, a resiliência tem a ver muito com a capacidade de você lidar bem com situações como traumáticas e continuar a operar, a funcionar bem como um indivíduo. Enfim, você tem diferentes perspectivas. No campo organizacional, é essa capacidade de fazer dos limões uma limonada. Isto é, de você sentir continuamente o ambiente, abraçar a mudança, não negar a mudança, se adaptar rapidamente para que, obviamente, a organização possa prosperar nesse ambiente que eu acabei de mencionar. Antes de falar um pouquinho mais dos atributos da resiliência, eu acho que é importante mencionar assim, como não ser resiliente no mundo atual, qualquer tipo de organização, isso não é só a empresa. É, obviamente, continuar com a mentalidade do business as usual, negócios como de costume do século XX. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e essa imagem aí resume o que é a empresa típica do século XX. É a ideia que dá para apertar mais. E quando eu falo empresa, leia-se escritórios de advocacia, leia-se firmas de contabilidade, leia-se educação, muitas vezes, né? Educação em particular privada. Essa ideia de que dá para apertar mais, dá para tirar um pouco mais. E o pano de fundo dessa ideia é a ideia da eficiência. Vamos ser o mais eficiente possível. Ninguém é contra a eficiência, mas tudo que é demais é veneno. Então, quando você começa a ter uma obsessão pela eficiência, em tirar o máximo no curto prazo, você muitas vezes cria passivos, cria vulnerabilidades que vão prejudicar a própria organização ao longo do tempo. Então, o que eu quero dizer é, existe uma troca que a gente não percebe muitas vezes entre eficiência e resiliência. Se você, inclusive na sua vida pessoal, você está a 1000 por hora e você quer ser o mais eficiente possível, você não vai ter resiliência a longo prazo. Então, tem que equilibrar melhor essa balança. E o mesmo vale para o mundo organizacional. Então, esse é um imperativo. Eu tenho falado por aí bastante que a receita para o insucesso é continuar a ver as nossas organizações como uma grande máquina. Mas é essa ideia de uma organização rígida, piramidal, né? Completamente hierárquica, totalmente processual, linear, punitiva. É uma organização que está todo mundo com medo o tempo inteiro. Se eu não entregar aquele número, olha só o que pode acontecer. Se eu não mostrar que cumpri aquele procedimento, olha o que pode acontecer. Baseado, obviamente, no medo. Há uma empresa sem propósito, desalmada, fria, e que desmotiva. Não é por acaso que nós temos 85% de pessoas desengajadas hoje no mundo corporativo, isso não é exclusividade do Brasil, né? E, por fim, aqui uma crença ilusória na imparcialidade, na racionalidade das decisões. Então, a gente cria uma parafernália de indicadores, de sistemas de avaliação disso, daquilo, como se tudo fosse absolutamente racional, e quem está no dia a dia corporativo sabe muito bem o quanto os outros elementos preponderam, né? Questões políticas, questões subjetivas, porque nós somos humanos, nós não somos máquinas, né? Enfim, e o que determina, então, a resiliência de uma empresa? Qual é o ponto aqui? Basicamente, a minha proposta, pelo menos, é falar de 5 poupanças, 5 capitais, 5 colchões que podem aumentar ou diminuir ao longo do tempo, a depender da maneira como a organização é administrada. Então, uma empresa resiliente, ela tem 5 capitais como prioritários para que sejam mantidos ao longo do tempo e, idealmente, acrescidos, né? O primeiro é o mais óbvio de todos, todo mundo aqui sabe, que é, obviamente, o capital financeiro. Então, você ter uma gestão conservadora, sempre com uma boa reserva, é algo que vai te dar uma resiliência em momentos de dificuldade. É quase tautológico, né? Mas isso daí não resolve, porque senão você vai ficar só queimando dinheiro. Então, você precisa de outros capitais. Então, nós temos o capital cognitivo, que é o que todo mundo fala, é a qualificação técnica de quem é contratado. Então, a gente está falando aqui dos cursos, né, certificados, experiências, expertises, que e é um grande se, né, se isso for bem aproveitado, para aproveitar bem a inteligência coletiva da organização, aí você vai ter uma massa crítica maior, melhores decisões em todos os níveis e uma organização mais resiliente. Os 3 outros, pessoal, é que eu gostaria de enfatizar. O terceiro é o capital moral, que muitas vezes é deixado de lado. Uma empresa, qualquer tipo de organização, não só empresa, obviamente, por definição, uma comunidade humana. Né? Uma comunidade humana, não é uma máquina. E como comunidade humana, nós precisamos, qualquer agrupamento humano precisa de 3 coisas para que ele seja sustentável ao longo do tempo, que é uma identidade comum, alguma coisa que ligue as pessoas ali, um conjunto bem determinado de valores que são essenciais, que são prioritários, que as pessoas não abrem mão. Então, um conjunto compartilhado de valores sólidos, não para inglês ver. E o terceiro
que é, obviamente, a existência de um propósito. O que a gente está fazendo aqui? Qual é a montanha que nós queremos subir? Se isso não está claro para as pessoas, você não vai ter capital moral. Então, esse capital moral é essencial. Quarto, é o capital emocional. Então, se as pessoas estão, né, num ambiente tóxico a 120% da sua capacidade, naturalmente, se vier uma dificuldade, uma adversidade, não tem de onde tirar. As pessoas já estão no limite. Então, essa folga, quando a gente fala em resiliência, a gente fala muito em folga, né? Um viver sempre no limite. Então, é essencial para que as pessoas possam ter energia emocional para lidar com as dificuldades. E aqui, a gente está falando da criação de um ambiente na organização caracterizado pelo quê? Civilidade, amizade, né? Apoio mútuo, cuidado, afeto, e isso dá força para a organização. E o último, não menos importante, é o capital relacional. Obviamente, é a relação que se constrói com os públicos de interesse e que tem muito a ver com o tema da reputação. Só que reputação, e essa é a mensagem que eu acho que é bem importante, pelo menos a meu ver, é que reputação não é documento bonito, né? Não são palavras bonitas. Reputação é resultado das decisões que são tomadas ali, no dia a dia, na linha de frente com todos os públicos. É o resultado das nossas pequenas ações, pequenas decisões que vai gerar o capital reputacional de uma empresa e, portanto, relacional, né? Isso é muito importante. Pois bem, então o papel da alta gestão é assegurar com que esses 5 capitais se mantenham num patamar elevado. Aí vem a próxima pergunta, mas como? Onde eu tenho que apostar aí minhas fichas, né, para que esses capitais fiquem num patamar elevado? E, a meu ver, são 3 qualidades essenciais. E aqui a gente vai construir o modelo lá da resiliência. A primeira é bastante óbvia. A gente precisa ter uma organização que aprende. Uma organização que cada dia se torna melhor do que era ontem. E onde os problemas são rapidamente identificados, solucionados e que continuamente consegue fazer as coisas de uma maneira diferente, consegue inovar. Só que todo mundo quer uma organização que aprende, né? Quem não quer? Eu não conheço nenhuma liderança que fala assim, eu não quero que a minha seja uma organização que aprende. A questão é que isso não se baixa por decreto. Não adianta baixar lá um normativo e falar, olha, a partir de amanhã nós vamos ser uma organização que aprende. O que nós podemos fazer é criar as condições para que isso floresça naturalmente. E que condições são essas, a gente já vai ver daqui a pouco. Segundo, uma organização ética. Ética, obviamente, tem a ver com relacionamento, com interdependência, com responsabilidade. É a maneira como nós nos relacionamos com o mundo e, obviamente, como nós podemos minimizar os impactos negativos das nossas ações ou omissões. Então, a gente vai ver também as características da empresa ética. A terceira, uma empresa com propósito, né? Isso também é outro tema que tem um certo hype atualmente, né? Uma certa promoção excessiva. Todo mundo fala em propósito, mas, de fato, é um tema essencial, apesar de ser ainda muito pouco internalizado. Porque quando você tem um propósito na sua vida pessoal, você não se compara com o vizinho. Se ele comprou um carro novo, se ele reformou lá a casa dele, o apartamento, é você com você mesmo. Eu estou coerente com o meu propósito? Eu estou alcançando o meu propósito? E a mesma coisa para uma empresa. Quando uma empresa tem propósito, ela não fica comparando market share. Se o concorrente aumentou 1%. A pergunta que se faz é, estamos alcançando, ou pelo menos perseguindo com consistência e coerência o nosso propósito? E quando você consegue fazer isso, é como se fosse uma fissão nuclear. Você gera uma quantidade de energia, de motivação e de direcionamento. Tá? Porque aí, no final das contas, o propósito vira autoridade. A autoridade não é uma pessoa, a autoridade é o propósito da organização. Então, quando a gente fala de uma empresa que aprende, aqui podemos passar horas, tá, pessoal? Isso aqui é né, Tânia, combinamos fazer um resuminho, mas cada elemento desse aqui mereceria um debate, claro, naturalmente. Então, por exemplo, segurança psicológica. É o primeiro atributo para uma empresa que aprende, que é as pessoas sentirem que têm não apenas um direito, mas o dever de manifestar suas preocupações, de reportar os problemas, de dar novas ideias e de, obviamente, reportar condutas muitas vezes antiéticas. Parece óbvio, né? Você fala assim, poxa, mas claro que eu quero que as pessoas falem, mas se não houver um esforço constante nas empresas, o que você vai ter é um ambiente de medo, onde você vai ter uma força gravitacional para o silêncio. E é isso que, infelizmente, nós vemos bastante em muitas e muitas e muitas organizações, com evidências, né? Com tudo isso que eu estou falando, com muitas evidências. Enfim, só isso daqui já é um tema muito interessante. Experimentação e inovação. Para você inovar, você tem que tentar. E algumas coisas que a gente vai tentar não vão dar certo. Mas a questão é, o modelo mental da empresa do século XX é a empresa repetitiva, a empresa máquina.
Então, se alguém fizer alguma coisa que não deu certo, um projeto que não deu certo, tem que ter um culpado. E aí as pessoas passam a jogar não para ganhar, mas para não perder. E o terceiro é a motivação intrínseca. Nós viemos de uma época, principalmente essa geração anos 90 e 2000, com essa ênfase absurda em motivação extrínseca. Leia-se cenoura e chicote. Leia-se a cultura só do bônus. E eu sempre gosto de desenhar uma cenoura e um chicote e perguntar qual animal que fica no meio. É um burro. E não é um ser humano, mas o ser humano é tão maleável que se você começa a tratar as pessoas assim, ao longo do tempo elas começam a funcionar assim. E vão precisar de cenouras cada vez maiores e de chicotes cada vez maiores. Então, várias pesquisas, assim, né, 60 anos de pesquisas mostram que se você dá um peso excessivo na questão financeira, isso não se torna um complemento da motivação intrínseca, da automotivação. Isso desativa a automotivação. As pessoas passam a ficar pensando só apenas no dinheiro pelo dinheiro e não em fazer um trabalho bem feito, pelo prazer em fazer um trabalho bem feito, pelo prazer em trabalhar com excelência, pelo prazer em servir. Né? E existem condições para gerar essa motivação intrínseca. Eu trouxe um mini caso aqui, o tempo é curto, mas acho que vale a pena. Né? Essa empresa, se houvesse um campeonato mundial de motivação intrínseca, seria uma seríssima candidata a recebê-lo, que é a Southwest Airlines, uma empresa de um setor muito difícil, setor aéreo, setor que toda hora tem empresas em recuperação judicial, no Brasil, nos Estados Unidos, mas essa é a única empresa aérea do mundo que teve lucros por quase meio século, não são 2, 3, 4 anos, quase 50 anos consecutivos. Essa empresa é listada na Bolsa de Valores e ela deu o maior retorno acionário entre todas as empresas listadas nos Estados Unidos, não do setor, todas as milhares de empresas, durante os 30 primeiros anos que foi listado na Bolsa. Mas o mais curioso é que quando você pergunta lá para a Southwest Airlines, para as lideranças, vem cá, me mostra que vocês são uma empresa de sucesso. A primeira coisa que eles falam é, em 50 anos, nós nunca realizamos uma rodada de demissão para cortar custo por cortar custo. E o fundador já dizia o seguinte, layoff kill culture. Você realizar essas rodadas, você mata a cultura da organização. Eles são obcecados com a ideia de uma cultura saudável, de inspirar as pessoas e não movê-las pelo medo. E aí você tem a logomarca, né, da empresa com o coração, sempre ganha os prêmios de satisfação dos clientes, empregados. Na Bolsa de Nova York, o ticker é LUV para ter o som de Love, chamada de Empresa do Amor, e não é de brincadeira, não é para valer mesmo, assim, há décadas eles vêm demonstrando isso. É um caso relativamente batido, porque muitas pessoas que fizeram MBA nos Estados Unidos há 20, 30 anos já se falava desse caso, e continua se falando. Então, eu trouxe aqui duas mensagens que eu acho que são importantes para nós. The business of business is people, yesterday, today, and forever. And as among employees, shareholders, and customers, we decided that our internal customers, our employees, came first. The synergy, in our opinion, is simple. Honor, respect, care for, protect, and reward your employees, regardless of title or position. And in turn, they will treat each other and their external customers in a warm, in a caring, and in a hospitable way. This causes external customers to return, thus bringing joy to shareholders. We believe that our job is not only to provide a far more reliable service at far lower fares, but also to provide a spiritual infusion, an infusion of fun, warmth, hospitality, and diligent servanthood for both employees and our passengers. The intangibles of spirit, in our view, are more important than the tangibles of things. Why? First of all, it's a matter of morality and of ethics. But secondly, from a purely business standpoint, the tangibles can always be purchased. All airlines have airplanes. But the intangibles are far more difficult for competitors to replicate. And unless a company's paying peonage compensation, psychic satisfaction is what employees and even external customers are primarily seeking. If anyone doubts the value of esprit de corps, I suggest a talk with the United States Marine Corps. Esprit gets things done well and fast. Então, essa ideia de que o negócio das empresas são as pessoas, ontem, hoje e sempre, absolutamente essencial. Tem várias passagens importantes aí. E, no final das contas, a mensagem é que
nós, a não ser que estejamos numa situação desesperadora, nós queremos estar imersos em relacionamentos saudáveis, não em relacionamentos tóxicos. E isso vale para a nossa vida pessoal e vale para a vida organizacional. Então, criar uma cultura saudável se torna uma relação ganha-ganha para todos, porque é daí que as pessoas vão florescer e vão alcançar o máximo da sua potencialidade e, portanto, por definição, o melhor desempenho possível. O desempenho vai ser uma consequência natural. Outro videozinho que é importante dentro do nosso contexto aqui também de ética, né? Esse aqui tem 1 minuto, vale muito a pena, é que essa é uma empresa no setor da aviação. É um setor extremamente regulado, talvez o mais regulado, porque lida diretamente com as vidas humanas, e seria muito fácil, digamos assim, para eles, falar, olha, a gente precisa criar regras minuciosas, no mínimo detalhe, porque é assim que a gente vai assegurar o compliance, é assim que a gente vai assegurar que não vamos ter erros aqui. E, não obstante, né, o setor da empresa, eles foram com uma estratégia completamente diferente, que é diretrizes gerais em vez de regras específicas. Eles partem da premissa, que é uma premissa, infelizmente, incomum no mundo corporativo, de que eles contratam adultos responsáveis e não crianças inconsequentes. Então, se você foi contratado, você é um adulto responsável, qualificado, essa é a premissa que eu parto, e, portanto, você tem não só o direito, mas o dever de refletir sobre o que você está fazendo e tomar decisões ali na hora, baseado, obviamente, nos valores da empresa, mas com julgamento seu. Provide guidelines only, not rules. The golden rule is the fundamental guideline. And give your employees the flexibility to make decisions on the spot. I got a letter from a probationary employee, as an example, in Baltimore. And because of winter weather, we couldn't fly from Baltimore to Islip MacArthur Airport on Long Island. Now, you understand she'd only been there 4 months. She went out and rented 5 buses on her own and bused the passengers from Baltimore to Long Island. And then she wrote me and she said, Herb, I hope you really believe what you say. And so we gave her an award for her initiative and her bravery. Então, são essas histórias que, obviamente, viram lendas, né? Do corredor, enfim, são as histórias que vão motivar as pessoas a fazer o mesmo, né? Em outras circunstâncias. Bom, ética também é um outro tema. Poderíamos gastar bastante tempo conversando, mas, no final das contas, nós temos assim, uma empresa ética. Ela é uma empresa que, obviamente, ela coloca esse tema de uma maneira muito clara em qualquer decisão que ela toma. Quer dizer, essa é uma decisão... É uma boa decisão do ponto de vista financeiro? Claro, isso toda empresa pergunta. É uma boa decisão do ponto de vista jurídico? Também se pergunta. É uma boa decisão do ponto de vista comercial, estratégico? Também se pergunta. Mas é preciso perguntar, essa é uma boa decisão do ponto de vista ético, que é a relação da empresa com o mundo? E, embora existam inúmeros estudos que mostram que no longo prazo, né, médio e longo prazo, as empresas éticas, elas têm um desempenho melhor em todas as dimensões, inclusive no resultado financeiro, no curtíssimo prazo, em algumas situações, vale aquele acrônimo do no pain, no ethics, quer dizer, sem dor, sem ética. Então, que a gente precisa abrir mão de alguma coisa ali do nosso interesse egoístico em prol do que é o melhor para a coexistência de todo o sistema. E aí eu trouxe um caso, que é um caso muito famoso, né, da Patagônia, considerada principal empresa hoje em sustentabilidade empresarial, que acho que todo mundo aí conhece, de roupas para materiais esportivos, e ganhou, inclusive, recentemente o prêmio de campeã da Terra da ONU. A gente vai ver um trechinho de 2 minutos da ética na prática, porque as 3 coisas mais difíceis para uma empresa fazer em relação à ética são as seguintes. Primeiro, fazer perguntas difíceis. Geralmente, no dia a dia, a nossa tendência é irmos no piloto automático. Uma pergunta difícil é, vem cá, qual o impacto que nós estamos causando com as nossas ações? Ou, eventualmente, com as nossas omissões? Então, fazer perguntas difíceis é algo que, em geral, né, posterga-se ao máximo. Tem alguns temas que viram aqueles temas que ninguém toca, né? Segundo, não só fazer a pergunta difícil, mas pedir para alguém independente responder. Não adianta chamar a área e falar, olha, me diz o meu impacto, porque a pessoa está com medo, enfim, vai, né, obviamente vai florear tudo que vai ser falado. Pedir uma resposta independente para a sua pergunta. E a terceira, que é ação. Não adianta nada fazer a pergunta, reflexão, sem ação, como já diria o Aristóteles. E exatamente é isso que a gente vai ver nesse episódio aqui, de 1 minutinho. Sempre rentável, uma empresa que fatura mais de $1 bilhão. Aliás, todas essas que eu tenho mencionado são empresas que há décadas vêm sendo empresas de sucesso, né?
I was running the company just like a normal company without thinking about the environmental ramifications of what we were doing. And one time we opened a store in Boston, and within 3 days the employees were complaining that they were getting headaches. So I closed the place down, brought in a chemical engineer, and he said, "Oh, says, you're poisoning your employees." I said, "What?" He said, "Yeah, they got formaldehyde poisoning because your ventilation system is recycling the same air. It's not working properly." So any other company would have said, "Fix the ventilation system. Don't tell me about where the poison's coming from." So I said, "Well, what's the poison?" He said, "Well, it's formaldehyde, which is put on all cotton clothes to make it stay pressed, to minimize the shrinkage and wrinkling." I said, "Well, geez, I don't want to make clothing with this poison on them." That's when I started thinking about, maybe we better think about what we're doing here. We're just blindly going on making clothing without knowing what we're doing. So what other chemicals and stuff are used to make clothing that's really toxic? That's when we started asking questions. Over the years, we've asked enough questions so that we've pretty much cleaned up our whole supply chain. It's more expensive to do that, but as it turns out, our customers really appreciate that. They appreciate the fact that we're doing all the work for them and sorting out what is the least harmful way to dress. So it's another reason for our success. Então, eu acho que é um exemplo bem concreto aí na prática. Nós temos um outro, é que o tempo aqui é curto, Tânia, eu estou com medo de passar de 1 hora aqui de exposição. Não Pode se ir um preocupe. pouquinho? Claro, não se preocupe. Bem-vindo. Nós criticamos muito o Brasil, né? No Brasil, as empresas, e nós temos belíssimos exemplos que precisamos valorizar, precisamos reverberar, e um deles é o da Merco, uma empresa que os mais antigos aqui, não precisa se entregar, tá, pessoal? Vão lembrar daquela borrachinha vermelha e azul, né, que a gente usava? Eu cheguei a pegar essa época também. E que é uma empresa que vai fazer 100 anos, né? Daqui a 2 anos, tem 98 anos de idade. E ela passou por uma enorme transformação em 2008, orientada completamente para a sustentabilidade, para a ética, motivada por esse sujeito que vocês estão vendo, que é o Jorge Hessel, né? Que é uma pessoa da família, o controlador, representante da família controladora, né, da empresa, que inclusive mudou o cargo dele de CEO para facilitador. Ele falou, olha, eu não estou aqui para mandar, eu estou aqui para facilitar, para que as soluções emerjam do próprio grupo. A empresa passou por um processo de desconstrução, de horizontalização do seu modelo organizacional, e eles criaram esse propósito que é um mundo bom de um jeito bom para todo mundo. Tem que ser bom para todo mundo, senão a gente não faz. Só que colocar no papel é fácil, o duro é praticar. E eles foram a campo para praticar, e aí que é o grande diferencial. Eles foram, por exemplo, eles vendiam muitos materiais escolares, como as próprias borrachas. E a gente vai ver um exemplo concreto do que significa um propósito vivo, né, e coerente com a prática, e que faz com que as pessoas que estão lá dentro, e obviamente os públicos externos, falem, essa empresa é para valer, essa empresa está falando sério. Então, vou colocar aqui o videozinho, que é bem curtinho também. A Merco tem 96 anos de história e 96 anos no campo da educação. Mas ao longo dos últimos tempos, ela problematizou um pouco essa sua história, o seu contexto de mundo, como que ela contribuía para o mundo. E foi nesse olhar de problematização que ela se perguntou qual era o real papel dela na educação. Nós acabamos indo fazer contato com pedagogos e professores e fizemos a pergunta para eles, o que é importante, o que nós fazemos de bom e o que nós fazemos de ruim. E a Merco, naquele momento, era a empresa no Brasil que tinha o maior número de produtos licenciados. Nós tínhamos o maior número de licenças e o maior número de produtos licenciados no Brasil, né? E eram licenças maravilhosas, né? Sim, muito fortes no mercado infantil. E os professores foram, assim, direto, né? Olha, licença tem a ver com produto infantil, tem a ver com brinquedo. Brinquedo é uma coisa, material escolar é outra coisa.
Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que vocês estão causando bullying dentro das escolas. Por quê? Porque tem as crianças que podem ter aquele produto e tem as crianças que não têm acesso àquele produto. Ou porque os pais não podem comprar, ou por vários outros motivos, né? Mas existe essa questão. E um terceiro ponto é que torna as crianças consumistas, né? Porque hoje eu tenho até vergonha de dizer isso que a gente fazia, né? Mas a gente fazia borrachinha de apagar com figurinhas de vários automóveis do Hot Wheels, que é uma licença famosa no mercado de brinquedos, né? Então a criança podia comprar até 13 borrachinhas de apagar para ter todos os modelos, né? Só que a criança vai usar 2 borrachinhas no ano, né? Para apagar os seus erros, mas ela comprava 13 para ter todos os carrinhos, né? Então, puxa, sabe, isso é um consumismo enorme, desnecessário, que só pode dar problema para a cabeça da criança, né? E, bom, claro que essa não foi uma decisão fácil de ser feita, de ser executada, porque o produto escolar licenciado, ele representava um volume grande de vendas na Mercury, principalmente um volume grande de lucratividade, porque o produto licenciado, como a gente é o único licenciado daquele produto, ele não precisa ser vendido, ele é comprado, né? Então, você coloca o preço que quiser em cima e vai para o mercado. E aí, sim, quando a gente saiu, foi um baque na área de faturamento, né? A gente perdeu em torno de 12% do nosso faturamento já no primeiro ano, né? Mas a lucratividade caiu um pouquinho mais porque eram produtos muito lucrativos. Então, claro que a decisão foi difícil, levou 2 anos para tomar a decisão, porque ninguém quer perder 12% do seu faturamento, ninguém quer perder lucratividade, né? Mas à medida que você está convencido de que aquilo que você está fazendo mal para as pessoas, chega uma hora que, assim, não tem mais como segurar a coisa, né? Você não consegue mais dormir com aquele negócio ali. Poxa, eu estou vendendo, eu estou ganhando dinheiro com uma coisa que está prejudicando uma outra pessoa. Não faz mais sentido para a gente, né? Então tira mesmo. E aí foi feito. E assim foram outros produtos que a gente foi tirando de linha, né? Daí, então, nós tomamos a decisão de olhar com mais seriedade para isso e efetivamente começar a retirar alguns produtos de linha, né? Porque a gente passou a entender o nosso papel enquanto fabricante de produtos escolares. Ele é muito mais importante do que simplesmente produzir alguma coisa e colocar no mercado. Nós temos uma responsabilidade por aquilo que a gente faz e essa responsabilidade é com o nosso usuário final. Então, se a gente quer que o nosso usuário final, quando for adulto, seja uma pessoa responsável, isso começa lá na infância. Nós precisamos ajudar essa transformação nas pessoas. Bom, então acho que é um belíssimo exemplo, né, de ética na prática, que no final das contas é isso aqui, ó, vivência diária dos valores. Toda organização tem uma relação, né, um rol muito bonito de valores, mas há um oceano de distância entre aquelas que realmente vivenciam isso e as outras que, né, ficam ali como uma publicação para fora. É uma cultura ética, que é uma cultura onde há um alinhamento entre o que está no papel e a prática diária. Então, o sistema formal de valores, que a gente vê, é alinhado ao sistema informal, que é o dia a dia da organização de valores, e que nós estamos falando de elementos como confiança, transparência, prestação de contas, enfim, justiça organizacional, são todas qualidades de uma cultura ética, né? Motivação intrínseca, cooperação, diversidade, inclusão. Cada tema desses, naturalmente, nós poderíamos falar bastante, mas a mensagem é: a melhor maneira de você prevenir condutas antiéticas em qualquer empresa é investir em uma cultura ética, uma cultura saudável, caracterizada por esses elementos. Deixa eu ir para o próximo, porque a gente não ficamos aqui. Eu vou voltar nesse aqui, porque vale a pena. Isso daqui é como que, por exemplo, uma Salfras consegue, durante 50 anos, manter esse padrão, manter esses valores vivos. Não vem de graça. É porque eles realmente consideram isso absolutamente essencial e eles são obcecados com essa questão. Opa. Describe what you're looking for in new hires. It's amazing how many people don't do that. They're just kind of filling slots as they come open. And frequently refresh your recruiters and your interviewers as to those criteria. For instance, at Southwest Airlines, only by way of exemplar, we're seeking new hires with a warrior spirit, a servant's heart, and a fun-loving attitude. Hire for attitude, train for skills, and look for leadership
capability in every potential employee. Bad attitudes metastasize throughout your organization, no matter where they're located. We will take a person with a positive attitude and lesser education, experience, and expertise over someone who has all of those attributes but has a very bad attitude. Acho que é uma mensagem muito clara, né? De priorizar, obviamente, atitude, comportamentos, valores, porque a parte técnica você consegue passar, mas esse outro é muito mais difícil. E para tudo isso que nós falamos, nós precisamos de lideranças, né? Essa ideia de lideranças virtuosas, aliás, ali com o Jorge Rezer, era uma conversa lá do nosso programa, e hoje nós precisamos, eu diria, desesperadamente evoluir para líderes missionários, quer dizer, pessoas que têm maturidade como ser humano, para perseguir uma missão maior, para deixar um legado, e que para isso nós precisamos de uma inteligência que vai muito, muito além da analítica e que obviamente tem os elementos de uma inteligência moral, emocional e um pensamento sistêmico, de ver as coisas todas conectadas, vontade de servir, não de ser servido, vontade de desenvolver as pessoas ao seu redor e não ser o dono da verdade, criar um ambiente saudável, emocionalmente positivo, e para tudo isso nós precisamos de características que hoje são tidas, né, dentro do universo feminino, né? Empatia, humanidade, intuição, valorização de relacionamentos. Essa é a ideia de uma liderança saudável. E aí, como nós pegamos esse caso para ser o nosso fio condutor, aqui é menos de um minuto, perguntaram de maneira muito direta, vem cá, o que você tem de diferente para o Herb Kelleher, aquele que vocês acabaram de ver, o fundador da Southwest Airlines, para muitos considerado o principal líder empresarial da segunda metade do século passado nos Estados Unidos. Have been personally your keys to success? Were they your skills, your upbringing? What was special about you? Well, I don't think there's anything really special about me, except that I have always been very interested in and really liked people, and all kinds of people from everywhere and in all positions in life. And I've enjoyed working with them. And I enjoy formulating teams and getting people to cooperate or coalesce, in a worthwhile, hopefully inspiring endeavor. Então, eu acho que é a definição de liderança, né? Capacidade de congregar pessoas em prol de um objetivo comum. Então, uma liderança por influência, não por autoridade, não por imposição. E, no final das contas, se resume a uma coisa muito simples, que é cuidar do outro, gostar do outro. Se você não gosta de pessoas e não gosta das pessoas que estão ao seu redor, a sua equipe não tem como ser uma boa liderança. É tão simples quanto isso. Aliás, uma conversa recente que nós tivemos com o autor de um outro livro, não sei se a Tânia estava no último mês, mas ele falou o seguinte, olha, eu estava com o Herb Kelleher no escritório dele, e para começar, o escritório dele era o único que não tinha janela, todos os outros diretores tinham aqueles escritórios maravilhosos, com aqueles janelões, o dele era o único que não tinha janela, e aí quando deu 11 horas da manhã, ele falou, olha, o Ed, que é essa pessoa, eu vou ter que fazer uma coisa que eu faço todo dia. E o Ed falou o seguinte, bom, mas a gente combinou de até meio-dia. Ele falou, olha, isso aqui a gente pode atrasar um pouco, isso eu faço todo dia, se você quiser, você vem comigo. E aí o Ed falou, ok, então vou junto. E ele saiu andando pelo andar que ele estava, e depois para outros andares, e o Ed Menson falou que ele cumprimentava todo mundo, não só pelo primeiro nome, mas de uma maneira calorosa, e perguntava para cada pessoa como é que estava uma certa pessoa da família dela. Ele sabia o nome de uma pessoa da família de cada uma das pessoas, em vários andares. E no final ele olhou para o Ed e falou o seguinte, isso daqui é a coisa mais importante que eu faço. Isso daqui é o mais importante do meu trabalho. Né? As pessoas sentirem que estão num ambiente onde, obviamente, são benquistas. Né? Enfim, e o propósito? O que é uma empresa com propósito? Acho que tem essa frase que resume bastante, que as empresas contrataram braços no século XIX, contrataram cérebros no século XX e vão ter, literalmente, que contratar corações nesse século XXI, né? Porque é uma coisa mais difícil nessa economia da desatenção que a gente está, é ter as pessoas ali de corpo e alma, imbuídas de alguma coisa que querem construir conjuntamente. E por isso que você precisa conquistar as pessoas. Não é só sentar e oferecer um bônus. E isso é muito difícil para quem foi criado dentro do paradigma cartesiano. Porque o paradigma cartesiano, e eu como engenheiro posso falar com propriedade, é a ideia de que, vem cá, vamos acertar aqui alguma coisa contratualmente, está resolvido. Mas toda empresa está no jogo da psicologia, queira ou não. E isso para muitos é difícil, né?
Então, é maximizar propósito como conceito de sucesso e não maximizar lucros, e o lucro vai ser uma consequência. É você ter uma ideia muito mais de sentir e responder ao ambiente externo do que prever e controlar. Aliás, só algumas empresas e o Partido Comunista Chinês que ainda fazem planos quinquenais, sabe? Sentar os sábios numa sala, projetar como vai ser o mundo daqui a 5 anos, sair cascateando metas, as pessoas saem seguindo cegamente com aqueles antolhos de cavalos, e 2 meses depois o mundo já mudou completamente. É um esforço enorme que, para mim, parece muito mais uma verdadeira dança da chuva corporativa, só que vocês sabem que a dança da chuva não é, no final das contas, para chover, é só para o ritual ficar mais bonito. Então, todo ano tem um ritual mais bonito ainda, mas de uma maneira muito pouco prática. E cascatear sentido em vez de números, né? Então, isso é absolutamente essencial. É cascatear exemplo, cascatear sentido, cascatear valores. Esse é o papel-chave de qualquer liderança, né? Pois bem, resumo agora. Esse é o modelo, né, que a gente acabou de ver. E esse modelo se insere dentro de um contexto, porque você precisa investir em fundamentos, e não é nada combinado não, viu, Tânia? Mas a mediação está ali, você está vendo? Porque esses são os fundamentos que vão permitir com que essas qualidades emerjam nas organizações. Então, mediação, comunicação não violenta, diversidade e inclusão, civilidade, conexão, confiança. Essa é a base, né, desse modelo, e que tudo isso depende de uma coisa. Se não tiver isso, não vai funcionar, que é uma premissa positiva sobre o ser humano. O ser humano é extremamente maleável. Se você espera o pior, é isso que você vai ficar olhando, é isso que você vai identificar, e você vai criar uma parafernália de incentivos e controles, e as pessoas vão se comportar assim. E você vai tomar o sintoma pela causa. Então, essas organizações que eu acabei de mostrar, elas partem de uma premissa de que a esmagadora maioria das pessoas quer se realizar pelo trabalho, quer fazer algo que tenha significado, elas são decentes, elas não são malandras, por definição, e que se você criar um bom contexto, você vai despertar o melhor delas. Então, é preciso acreditar, né, numa visão do ser humano, que é uma visão aprovada pela ciência, diga-se de passagem, né? Não é só acreditar. A ciência demonstra que, de fato, nós temos uma orientação para o coletivo, também para o individual, mas para o coletivo, primordialmente, e não porque por uma coisa religiosa, é porque de 300 mil anos da nossa espécie, 290 mil nós passamos em pequenos grupos de caçadores-coletores, onde não havia o eu, só havia o nós. Então, nós somos programados para estarmos conectados com os outros. Aliás, não é por acaso que a solidão, né, é uma causa de morte prematura significativa, é um fator de risco similar ao tabaco, 2 vezes maior do que a obesidade. Então, nós somos programados para o coletivo. E o que dá para fazer a respeito? Só para concluir, 5 recomendações. Tudo isso que eu acabei de falar, dá para medir, dá para monitorar. Existem indicadores de segurança psicológica, existem indicadores de cultura ética, existem indicadores de liderança virtuosa, mas tem que ir atrás e tem que procurar medir essas coisas para que você possa entender realmente como a organização está. Principalmente, debater muito o futuro e o fator humano. É incrível quando você chega na diretoria e conselhos, o tempo gasto em questões relativas ao fator humano e em relação à construção do futuro é muito menor do que as pessoas acreditam. Grande parte do tempo você fica ali em questões, né, de um passado imediato, do presente ali, e olhando números de uma maneira muito fria. Dá o exemplo, sempre, se nós queremos uma empresa que aprende, é ética, com propósito, nós temos que estarmos abertos a aprender, sermos éticos e com propósito. Sistema de incentivos parte da solução, não do problema. Eu acho que essa é uma outra questão que merece um debate à parte, porque a gente tem visto hoje que os sistemas de incentivos são parte do problema, na maioria dos casos. E, por fim, selecionar e substituir todas as lideranças em função de como incorporam as qualidades desejadas da organização. Também não é simples na prática, porque quando o número está vindo, quando a empresa está rentável, é muito difícil fazer mudanças com base em elementos comportamentais. A tendência é passar a mão na cabeça e falar, olha, ano que vem a gente vê e vê o que a gente faz, né? Então, o maior papel da autogestão é esse, proporcionar vitalidade, vida e grandeza, sensação de que a gente está fazendo alguma coisa que tem algum sentido à organização. E, para concluir, essa é a mudança, né? É sair dessa visão de máquina que eu mencionei lá atrás, para uma perspectiva muito mais sistêmica da empresa, integrada no seu meio, uma perspectiva, obviamente, muito mais cooperativa e de uma organização viva, não uma organização morta, baseada só em regras e processos. Essa organização morta é a ideia da burocracia, né? É uma ideia que já foi, o tempo já passou e dá sinais muito claros de esgotamento.
Então, a melhor metáfora que eu acho que é para uma organização é, obviamente, a natureza, porque a natureza é resiliente, não é? A natureza é sempre adaptável, sempre flexível, sempre se regenera, e o mesmo vale para essas empresas que investem nessas qualidades, né? São empresas que elas vão sempre ser capazes de se adaptar às circunstâncias, às novas circunstâncias, vão se reinventar continuamente e prosperar, né, com excelência nesse mundo tão mutável. O último videozinho de 50 segundos, eu prometo, que eu acho que é uma metáfora dessa empresa como um sistema vivo, que eu vejo muito para esse século XXI, mas que eu entendo que ainda está longe um pouco do mainstream, né, da grande maioria, é a ideia de uma empresa muito mais dinâmica, flexível, celular e autogerida pelas próprias equipes, pelas próprias pessoas, e muito menos piramidal. E a gente tem vários exemplos disso na natureza. O que eu selecionei aqui são umas aves chamadas estorninhos, que uma vez por ano elas, né, fazem a migração, elas sabem para onde estão indo. Então, o rumo é claro, o norte está dado, né, que é a ideia de propósito. Mas no caminho aparecem os perigos, as coisas, né, o imponderável. Então, no caso, aparecem falcões. E quando aparecem esses perigos, muitas vezes, naquele momento, as aves se separam, depois se unem, mas no final das contas, todas vão continuar voando para a mesma direção, que é a ideia de que você tem uma postura de flexibilidade, de responsividade e ir se adaptando, né, de uma maneira muito menos rígida, e que com isso você vai assegurar uma organização muito mais forte. Então, vamos lá. Bom, muito obrigado, pessoal. Fico à disposição aí para conversarmos. Espero que tenha sido útil para vocês essa ideia. Obrigado, Tânia, novamente pelo convite. Um enorme agradecimento, um encantamento pela sequência de pensamento que você trouxe. A gente tem algumas perguntas e eu quero visitar junto com você as perguntas. E agradecer pelos depoimentos também. Foram pequenos recortes de muito significado, né? Prestigiando as pessoas, se questionando se trabalhava pelo lucro ou trabalhava pela ética, né? Lindo, Alexandre, muito, muito, muito obrigada. A gente tem aqui no bate-papo, eu localizei, depois dos boa noites, a Fernanda Francisca. Eu queria saber se o propósito seria a visão de uma empresa, o lugar onde eu quero chegar. Há um sinônimo entre esses dois conceitos? Obrigado pela pergunta, é muito boa, muito importante. Aqui não é matemática, então há diferentes interpretações em função do autor, enfim, do analista, do que for. Como é que eu vejo essa questão? Propósito é a razão de existir, né? Como diz os franceses, a raison d'être. Uma ideia muito simples para que a gente está aqui. E a ideia da visão, em geral, inclusive, ela vem muitas vezes com números. Olha, em 2030 a gente quer chegar nisso, nesse tamanho, ou em tal setor, e etc. Tende a ser algo um pouco mais tangível, um pouco mais objetivo, concreto, mas, novamente, isso daqui não é matemática. Então, para alguns, assim, olha, nossa visão é mais ou menos o porquê que a gente está aqui. A gente escuta isso também. Antigamente falava-se muito da missão, né? Missão, visão e valores, né? Então, a missão, como essa coisa mais ampla, que gradualmente as pessoas começaram a falar muito mais de propósito do que de missão, e aí sim a linha é muito tênue, separação entre uma coisa e outra. Sinceramente, eu acho que não vale a pena se desgastar com isso. Eu acho que o principal é o que a gente está fazendo aqui, e não pensar em frase bonita. Não pensar em frase bonita. Pensar em que seja algo genuíno, algo que energize as pessoas, e algo simples,
que é, por exemplo, no caso da Southwest, eles têm essa distinção, né? Eles dizem lá, tem até o videozinho, mas aqui é muita coisa, né? Tem no YouTube, da questão do propósito e da visão. Eles separam as duas coisas. Então, o propósito da Southwest é conectar as pessoas às suas experiências de vida mais relevantes, conectar as pessoas. Esse é o propósito. E, para isso, os voos têm que ser no horário, para isso os voos têm que ser baratos, né? Para isso a empresa também tem que ser rentável, porque senão não sobrevive. E a visão, no caso deles, é se tornar a empresa mais amada, mais admirada e mais rentável do mundo, porque ninguém é contra o resultado financeiro. Eu acho que há muito essa visão de que, olha, se eu for muito por esse lado humanizado, eu vou sacrificar, né, a geração de resultados, o que é uma grande bobagem, não sou eu quem está dizendo, tem inúmeras evidências disso, né? A gente tem a seguinte, se você pode acompanhar comigo, se você ficar confortável, que é do Renato Hertz. No espírito de contratar gente, ele coloca gente com todas as letras maiúsculas, né? E não apenas um lindo CV, não pressupõe, então, que a empresa esteja preparada para investir nas pessoas, né? Que aqui ele coloca como treinamento para que possa alinhar as pessoas com esse ideal, né? Sim. Bom, excelente ponto do Renato. Primeiro, foi bom que ele colocou gente maiúsculo, porque, a meu ver, o grande trabalho do século XXI que vai ficar, cada vez isso vai ser mais evidente, vai ser gente. Esse vai ser o maior desafio, ser gente na melhor acepção da palavra. Esse vai ser o trabalho do século XXI. Por um motivo óbvio, porque gradualmente tudo mais vai ser incorporado pelas tecnologias. As empresas vão ser uma combinação de pessoas, algoritmos para tomar decisões repetitivas e robôs. E a única coisa que vai ficar para as pessoas são as atividades que exigem o máximo do ponto de vista cognitivo, mas também emocional e comportamental. E é por isso que é tão difícil nós desenvolvermos todo esse lado, inclusive, obviamente, aqui na mediação, porque nós não fomos treinados para isso. Eu fiquei 5 anos na faculdade de engenharia, onde eu só recebia informação, como se fosse um download na minha cabeça, para depois eu sair replicando, colocando para fora essa informação, o que é absolutamente desnecessário, porque qualquer inteligência artificial vai saber muito mais do que eu e vai se atualizar muito mais do que eu, né? Não dá para competir com a máquina em quantidade de informação, mas dá para competir em qualidade de relacionamento, mas, por enquanto, qualidade de interação, qualidade de colaboração com as pessoas. Aí vem a segunda parte da pergunta dele. Sinceramente, eu acho que a gente tem que revisitar muito essa questão de treinamento, porque hoje nós precisamos de pessoas que, no final das contas, sejam bons tomadores de decisão e resolvedores de problema. Essa ideia de que a pessoa é muito específica para aquele cargo é uma ideia assim que realmente vem muito da visão de máquina, que a pessoa é uma engrenagem, eu tenho que treinar aquela engrenagem. Quanto mais repetitivo for o trabalho dela, mais facilmente ela vai ser substituída. Então, eu acho que a ética hoje, inclusive, é você criar uma organização onde você tenha pessoas que atuem em diferentes atividades, porque isso vai ser um benefício para essas pessoas, porque elas vão ter uma chance muito menor de serem substituídas por máquinas. Então, eu não vejo nenhum problema, e eu acho que essa ideia de treinamento, isso me lembra, eu faço alguns treinamentos para o Banco Mundial, a Tânia já fez, e eu, durante alguns anos, eu fazia uns seminários com um alemão, e ele ficava absolutamente revoltado, porque nós recebíamos um crachá, e olha que era treinamento para conselheiros e diretores, e o crachá estava escrito trainer, e ele ficava revoltado com aquilo, porque ele dizia: a gente treina cachorro, a gente não treina pessoas. A gente está num processo de desenvolvimento humano, né? Então, realmente, eu não vejo nenhum paradoxo. Tem várias empresas, né, nessa abordagem de contratar muito mais por um alinhamento cultural de valores, naturalmente que sejam qualificadas, né, minimamente, mas não que essa ideia de algo só técnico seja o critério para decidir. Até porque, vamos ser sinceros, os processos de seleção estão longe de ser racionais. Essa ideia de que a gente contrata a pessoa, né, não sou eu quem está dizendo isso, são inúmeras evidências científicas que, quando a gente julga os outros, a gente julga com os nossos vieses, a gente dá um peso muito maior a quem a gente acha que é parecido conosco. Não é por acaso que a gente tem tantos problemas de diversidade e inclusão. Então, essa ideia de que hoje o processo de contratação é meritocrático nas empresas, sinceramente, em grande medida é um mito, porque o ser humano não é imparcial, né? A verdade é essa. Alexandre, você sabe que uma das últimas leituras que a gente fez e conversou com você no nosso grupo de leitura foi a questão do alinhamento de propósitos. Eu me encantei com essa ideia. Em que medida o propósito da empresa faz sentido
para as pessoas que trabalham nela, né? Você se alinha com essa ideia? Se eu pensar no Mediare, por exemplo, o Mediare é uma empresa que trabalha pró-diálogo, né? Ela quer deixar uma marca positiva no social, prestigiando o diálogo como o instrumento de negociação de diferenças, né? Eu até mencionei lá no grupo que eu tinha essa provocação para fazer numa reunião de equipe, acabei não fazendo, porque a gente se ocupou de outros temas, que acaba acontecendo, né? Você tem que resolver o computador, isso e o aquilo, e não vai na direção do propósito, né? Porque acho assim, que, com muita frequência, talvez o capital humano que trabalha numa empresa não conheça o propósito daquele cenário, daquela empresa, porque talvez a empresa também não divulgue o seu propósito, né? Ela divulga mais as suas metas do que o seu propósito. Mas eu achei lindo essa ideia de você conversar com os seus funcionários para ver se os propósitos da empresa se alinham com os dele, em que medida se alinham ou não se alinham. Oi, deixa eu te ouvir. Não, acho que você falou assim, às vezes não divulgam o propósito, muitas vezes não há propósito. Eu acabei de fazer um trabalho com uma empresa familiar, que eu conversei com os 25 principais, aí são executivos, conselheiros e membros da família, né, acionistas. E, malandramente, eu perguntava para eles, vem cá, por que vocês estão aqui? Qual a razão de existir disso aqui? E aí a pessoa falava, fica aquela coisa, tenta falar, olha, o cliente, satisfação do cliente, um bom produto, mas no final fica aquele vazio. E a grande verdade é que uma empresa de 50 anos de vida, e que até hoje ninguém nunca parou para perguntar, para pensar e articular o que a gente está fazendo aqui, qual é a montanha que a gente quer subir. Tem uma atitude oportunista, no sentido não antiético, mas no sentido de que, assim, olha, aparece a oportunidade, vamos atrás, mas meio que a esmo. Então, a primeira coisa é entender melhor, articular, e isso já é um grande trabalho para ser feito, e depois disso conectar com os propósitos pessoais das pessoas, que é pouquíssimo feito ainda, né, na grande maioria das organizações. Como que se faz isso, por exemplo? A gente acabou de ter uma conversa com o ex-CEO da Best Buy, uma empresa com 100 mil funcionários, está no YouTube essa conversa com o Robert Joly, e ele falou o seguinte, olha, primeiro, o trabalho de identificar assim, o propósito foi um trabalho longo, não é do dia para a noite, e foi uma cocriação, não é uma coisa que sentam 3, 4 pessoas e definem. Eles têm que sentir realmente as pessoas da organização. Segundo, só colocar uma frase bonita não adianta. Nós precisamos conectar com a vida das pessoas. Imagina lá no caso deles com vendedores de loja, vendedor de TV, de não sei o quê. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma série de workshops onde eles iam falar o seguinte, olha, o nosso propósito é enriquecer a vida das pessoas por meio da tecnologia. O que isso significa para você? Você se sente algo que te estimula, porque senão não vai fazer sentido. A pessoa vai ficar lá um tempo e vai sair. E eles começaram a fazer várias interações para poder dar uma concretude, né, a esse propósito. E algo que eles viram, que é muito importante, e que eles incentivaram, é cada liderança perguntar para as pessoas ao seu redor o seguinte, qual é seu sonho? Qual é seu sonho? Eu vou te ajudar no seu sonho. E vou conectar esse sonho com o propósito da organização. E a partir daí você cria uma motivação, uma automotivação muito maior, né? Não só porque tem alguém que está te escutando, que realmente quer saber qual é o seu sonho, mas que vai te ajudar, né? Utilizando também o propósito da organização. Então, acho que a gente tem muito a fazer nesse tema, né? Não é só uma frase bonita. A gente tem uma pergunta sobre mediação nas corporações. Você quer ir por esse caminho? O que a pessoa pergunta é o que você acha deixa eu ver aonde que eu botei, cadê? Ia perguntar exatamente sobre a contribuição da mediação nesse cenário. Como é a sua visão para inserir mediação nas corporações? Bom, quem sou eu para falar desse tema, né? Aqui na sua frente, né? Mas eu vejo como elemento essencial, porque o que não é conflito? Né? A gente começa pelo outro lado, o que não é conflito? Praticamente tudo, né? Você tem uma questão aí, muitas vezes, de um conflito de visões, conflito de opiniões, né? Um conflito de diferentes dimensões. E você conseguir criar, né, um espaço para comunicação no dia de hoje, eu acho que é um desafio tremendo, porque as pessoas estão extremamente aceleradas e ninguém para se comunicar com o outro.
É muito, muito difícil. Aliás, tem um livro aqui que fala muito de tudo isso que a gente está falando, que isso daqui, ó, You are not listening. Você não está escutando. A gente vai conversar em breve sobre isso. Porque a ideia de que, assim, quando foi a última vez que alguém realmente parou e te escutou para valer? Né? Se ficou totalmente centrado em você, para realmente saber o que se passa com você. E vice-versa, quando você escutou alguém realmente para valer da última vez. Então, o que a gente tem visto é que esses temas, como mediação, né, como qualquer forma de entendimento entre as pessoas, de capacidade de colaboração, de criação de pontes, esses temas, eles só vão aumentar, porque não tem como, porque a natureza do trabalho, eu acho que é aí que tem uma coisa interessante, né, Tânia? Antes, no modelo burocrático, você é o modelo da caixinha. E o modelo da caixinha, o trabalho ele é completamente individualizado e fragmentado. Eu faço a minha parte, você faz a sua, como se a empresa fosse uma grande linha de montagem. Então, não tem tanta interação, né? Você é bom naquilo, fica 30 anos fazendo aquilo. Essa é a ideia, né, da eficiência. E hoje não. As pessoas têm atividades cada vez mais dinâmicas, colaborativas, onde estão aqui, estão ali, muitos projetos ao mesmo tempo, com diferentes equipes. Então, essa necessidade de se comunicar com qualidade, não é mandar um emoji ou mandar um textinho de WhatsApp, com qualidade. Eu diria que é uma arte que quem, né, navegar bem nessa arte vai ser o diferencial. Para mim é mais importante por qualquer coisa. Não tem comparação. Você acha que a questão do propósito... uma coisa que, para facilitar a sua vida daqui para frente, quando assim, como eu vou falar de mediação? Pense em diálogo. Né? Uhum. É que eu falei durante muitos anos que a mediação era a prática do mediar, e há muitos anos que eu também já não falo mais isso, que eu digo que a nossa prática é a prática do diálogo. Onde couber diálogo, a gente pode estar junto, ou para facilitar o diálogo, ou para ampliar ferramentas para o diálogo, ou o que for, né? Porque, assim, na realidade, a mediação é um método, mas o meio que ela utiliza é o diálogo. Então, nem precisa se chamar mediação para dar conta do que nos encanta, né? O que nos encanta, na realidade, é o diálogo. Eu fiquei pensando, Alexandre, eu fiz um link de propósito com resiliência. Você acha que assim, esse alinhamento de propósitos pode ajudar um grupo na resiliência? Completamente. Inclusive, tem muita pesquisa sobre isso no campo da psicologia, do ponto de vista assim, de quem são as pessoas resilientes, que superam, por exemplo, traumas, que passam por períodos muito difíceis e depois conseguem continuar a funcionar muito bem, né, como um ser humano. E são 3 qualidades principais de uma pessoa resiliente. Né? A primeira é a capacidade de ver a realidade como ela é. Não é negativa, mas também não é ver o mundo com lentes cor-de-rosa. É você entender que aquilo está dado, é isso, é o que é, e é isso aí. Não é, sabe, não como gostaria que fosse, simplesmente é. Então, essa é a primeira característica. Segundo, é algo que vem de um termo em francês, que é bricolage, que é a capacidade de você fazer dos limões uma limonada, de você improvisar. Enquanto está todo mundo meio atabalhoado, você consegue aproveitar o que você tem ali, naquelas condições, para fazer o melhor uso possível para que você consiga sobreviver a essas situações, prosperar. Esses são estudos, por exemplo, que têm a ver com campos de concentração, com várias coisas muito pesadas, né? Então, como você se vira naquele ambiente, a verdade é essa, para poder lidar com aquele ambiente. E a terceira, e aí se conecta com o que você mencionou, sem dúvida, a existência de um sentido. Né? Não sou eu quem está dizendo isso, é o nosso querido Viktor Frankl, né? Já do Man Searching for Meaning, né? Uma pessoa em busca de sentido, que, no final das contas, quando você tem um sentido, aquilo vai te dar uma força, uma energia interna, uma resiliência muito superior, e ele percebeu isso, obviamente, pessoalmente, né, porque ele viu em campos de concentração que aqueles que sobreviviam eram as pessoas que tinham um porquê de existir, um porquê de viver. Ele mesmo, ele tinha na cabeça dele que ele queria publicar esse livro, ele ficou o tempo inteiro com um maço de papel durante o período que ele ficou no campo de concentração, além do que ele queria também rever a esposa. Então, essa ideia de um sentido pode ser com a ideia de amor a alguém, que você precisa estar ali para alguém,
tem a ver com uma questão de trabalho, de você ter um trabalho que você vê que tem significado e você quer levar ele adiante, e tem a ideia também para alguns que tem uma razão do sofrimento, quer dizer, aí é uma coisa um pouco mais transcendental ou religiosa, de que assim, olha, isso faz parte do meu karma, isso aí e tal. Então, são diferentes formas de dar sentido, e isso se conecta com propósito. As empresas que têm propósito, para valer, elas são muito mais resilientes, porque por um motivo muito óbvio. Qual que é o oposto disso? É a empresa vazia sem propósito. Uma empresa vazia sem propósito é o que eu chamo, é a empresa das horas boas. Ela só segura as pessoas pelo bolso. Quando acabou o bônus, acabou a empresa. Porque não tem o que segurar a pessoa. Só o dinheiro. Acabou. É uma empresa pobre, no final das contas. E tem inúmeros casos empresariais que eu menciono no Presiliente, né, alguns, de empresas que conseguiram sobreviver graças, né, a essa ideia de um propósito vivo. Alexandre, na direção da gente já ir fechando, eu queria também trazer uma pergunta da Adriana Rocha, porque ela botou a pergunta dela lá no Q&A e agora ela me avisou pelo chat que a pergunta estava lá, então eu estou indo lá resgatar. Excelente apresentação, obrigada. No início, você mencionou a nova geração e suas motivações e fez um recorte para os mais bem informados que desejam e são motivados por outros fatores mais elevados e preocupações. Mas o que podemos fazer com relação às demais pessoas e empresas que ainda não compreenderam essas mudanças e demandas que estão em curso? É uma pergunta fundamental. Agradeço, Adriana. Vamos lá. Primeiro, essa ideia de que, assim, por exemplo, propósito, consciência socioambiental é algo exclusivo das novas gerações, também é uma ideia limitada, né? Tem, sim, nesse público, várias pesquisas que mostram que, de fato, esses jovens com acesso a melhor educação, melhor informação, enfim, que já têm suas necessidades fundamentais supridas, né? E que são, obviamente, novamente, os jovens com os quais a gente interage, esses têm aspirações muito mais elevadas do que antes, no ponto de vista do impacto, do ponto de vista de fazer algo com significado, onde é que eu estou alocando a minha vida, onde é que eu estou gastando a minha energia, sim. Mas tem pesquisas que mostram, olha só que curioso, uma pesquisa com mais de 10 mil executivos que constatou que a faixa etária dos executivos que davam maior peso a questões relacionadas a propósito era de 55 a 64 anos. Por quê? São pessoas que já passaram por todos os ciclos do mundo corporativo, aquele verdadeiro ritual, entra ano, sai ano, dos projetos, orçamento, a avaliação de desempenho, não sei o quê, já começam a ter uma percepção de que aquilo é mais do mesmo e, a partir de um certo momento, querem deixar um legado, querem fazer alguma coisa que tenha significado. Então, eu não tenho uma pesquisa específica aqui para mencionar, mas a minha ideia, hipótese, é que você tem, sim, nessas novíssimas gerações, na medida em que a pessoa vai ali na faixa dos 30, 40 anos, que ela vai muitas vezes fazer a vida dela, aí essa preocupação assim de achievement acaba muitas vezes preponderando e tal, porque, enfim, são as fases da vida de mostrar, né, que você é bom, você se provar, você ser valorizado, mas a partir de um certo momento, de novo, você vai falar, peraí, agora eu quero para mim. E isso também tem a ver com o que o Robert Joly conversou conosco. Ele falou, olha, na vida tem duas montanhas. A primeira montanha é a montanha de realização profissional e financeira. E eu, com 40 e pouquinhos anos, já tinha chegado no topo dessa montanha. O sujeito fez Grande École na França, virou CEO de empresas com 40 anos, foi sócio da McKinsey, dos mais jovens, e ele falou, eu cheguei no topo da primeira montanha com 40 e pouquinhos anos. E me sentia vazio, frustrado, triste, cheio de problemas nos meus relacionamentos. E aí ele falou, comecei a escalar uma segunda montanha, que foi a montanha do significado, a montanha do propósito, de entender o que eu estou fazendo e o que eu quero deixar. Então, eu diria que existem, né, só para a pergunta da Adriana, que assim, as outras não estão condenadas a não ter essa consciência socioambiental e etc. Sim, sem dúvida tem a ver com a escala do Maslow, né, que por curiosidade não existe pirâmide, tá, pessoal? Inclusive é um dos livros do nosso programa, o Transcend. A pirâmide foi inventada por um consultor, mas essa hierarquia das necessidades chegando a tal da autorrealização e, na verdade, no final da transcendência, né? Que é algo além só da autorrealização, que você se conecta com o que é bom para você, é bom para todo mundo. Você chega nesse estágio onde não dá para diferenciar. O que eu faço hoje é bom para mim, mas é bom para todo mundo. E aí é o melhor cenário que nós podemos ter. Então, sim, mas também, só para concluir, Adriana,
a verdade, pelo menos das minhas interações, é que muitas pessoas vão se tornando mais enrijecidas ao longo do tempo. E se elas não tiverem algum evento pessoal ou algum processo de abertura, elas vão ficando só mais fechadas, dogmáticas, e, de fato, aí não vejo muito o que fazer. Nós fizemos um treinamento, o pessoal fala tão treinamento que até eu repito, né, que eu detesto falar. Fez um workshop lá em Washington, nós fizemos em 2018, e durante 2 dias e meio, a pergunta do workshop é a seguinte: como um conselheiro independente, em minoria, por definição no conselho, pode ser um agente de mudanças? E a conclusão nossa coletiva é que não é pelo racional, não é pelo business case, é procurando se conectar com a pessoa de referência da organização, que geralmente, né, é o controlador, o CEO, o presidente, e depois de se conectar, conseguir mudar a narrativa de vida dessa pessoa, de uma narrativa que não é só de conquista para uma narrativa de legado, né, de uma narrativa de grandeza. Então, a gente precisa trabalhar, né? Alguns dá certo, outros não. Eu já tive experiências positivas e outras não. Então, e esses que não vejo muito o que fazer. Só a Tânia para dar jeito. Alexandre, você sabe, eu tenho um imenso prazer de compartilhar conhecimento, né? A gente vai transitando por tantas áreas e fazendo tantas ligações, e todas as vezes que eu compartilho conhecimento, eu agrego mais conhecimento ainda, porque tem uma pergunta, tem um ponto de vista e tem uma diferença que eu não tinha pensado ainda. Então, assim, você compartilhou muito conhecimento conosco, né? Eu espero que isso também te dê muito prazer, porque são muitos pontos de reflexão. Tem aqui um comentário: que gostoso esse papo, é isso que eu li? Que papo gostoso, obrigada, Tânia. Então, espero também que te traga prazer isso, porque a gente vai tendo acesso a literaturas, experiências, cenários que nem todos têm acesso, mas quando a gente compartilha com eles, a gente acaba ganhando mais. Então, super obrigada, super obrigada. Minha bateria está acabando, estou morrendo de medo que ela não acabe antes de você falar. Por favor. Com certeza, é sempre uma troca, porque cada pergunta que foi feita aqui, nós aprendemos muito, né? Então, é sempre um aprendizado, é assim que, de alguma maneira, a gente consegue, né, conectar os pontinhos e avançar aí na nossa compreensão dessa complexidade tão grande que a gente vive. Só te agradecer de novo, Tânia, antes do término da bateria, a Lígia também, os demais que puderam ficar até agora. Sempre bom nós trocarmos aqui as nossas ideias, e acho que tem tudo para ser feito, né? A gente está num momento difícil, por um lado, mas também olhando o copo meio cheio, assim, que tem muito para ser feito. Nós temos um papel fundamental, né, para criarmos aí a sociedade que a gente quer ver. Uma alegria. Eu quero agradecer a todos os presentes. Acho que não só quem tem afinidade pelo cenário corporativo e empresarial que possa estar presente, mas todos os demais, porque são muitas experiências e muitas metáforas transpostas que podem ser transpostas para a vida, né? E não dizem só respeito ao mundo empresarial. Então, obrigado pela presença de todos. Gratíssima, gratíssima, Alexandre, por você estar conosco essa noite. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada.